Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade, para a gente ter uma aprendizagem no Day Trade. E de fato, hoje é um ponto de venda ideal que indica continuação de tendência, é o tema da nossa aula. Para você conhecer meus produtos e serviços, acesse o meu site que está na descrição do vídeo, assim como Facebook, Twitter. Curta e me siga nestas redes sociais que tem muito conteúdo diferenciado por lá. Bom, aonde começar uma venda no mini índice? Então, pela minha metodologia, deu uma venda no mini índice neste ponto em 64.821 e o start de compra em 64.905 no mini índice Day Trade gráfico de 5 minutos. Então, o primeiro ponto é o que motivou a venda. Pela teoria de Down, a gente sabe que somente pelo preço, existem outras técnicas, outras metodologias e outras regras que eu utilizo para entrar na minha operação, padrões de candlesticks, tipos de sinal. Isso aqui é um sinal do tipo X-King da minha metodologia, mas é complexo explicar. Mas enfim, qual é um dos fatores que você pode usar sozinho, sem usar o meu método, para entrar numa operação vendida? Pela teoria de Down, se eu tenho topos e fundos ascendentes, quando faz o primeiro topo e fundo descendente, descaracterizou a tendência de alta. Se continua fazendo topos e fundos ascendentes, a tendência continua de alta. No caso, nós temos topos e fundos descendentes. Começou a fazer topos e fundos descendentes. A gente tinha aqui uma grande onda de alta, iniciou uma tendência de alta, portanto, pela teoria de Down, e começou a fazer topos e fundos descendentes. Então, se houve um pivô de baixo, começou a fazer topos e fundos descendentes, é um início de tendência de baixa ou não? Uma coisa que poderá reforçar se é um início de tendência de baixa ou não é se o preço ele tocou em um ponto de resistência. Então nós temos aqui esta resistência formada por este topo duplo. Então é uma resistência muito forte porque foi um topo duplo, e topo duplo configura uma resistência muito forte, onde a pressão vendedora é significativa. Em 65.020 foi a resistência, foi tocada na resistência com um padrão de candlestick, que é um spinning top, positivo, mas é um spinning top. Então, logo depois de tocar na resistência, que é uma resistência muito forte, porque foi formada por um padrão topo duplo, com padrões de candlesticks fortes, são dois arames de topo consecutivos. Isso é um topo duplo, existem vários tipos de topo duplos, não é só o topo duplo que eu uso da análise técnica convencional. Nem tem como explicar as estatísticas dos topos duplos e fundos duplos que eu calculei com base nos padrões de candlesticks que aparecem consecutivos. Mas quando aparece um topo duplo com dois arames de topo, como esse aqui, ele é muito forte. É tanto que fez esse movimento violento para baixo, tentou romper e não conseguiu, porque é um tipo de topo duplo muito forte. Então você tem que levar em consideração a resistência. Antes de você verificar que começou a fazer topos e fundos descendentes, onde você considera que pode iniciar uma tendência de baixa, você deve considerar antes de ter acontecido esse pivô de baixa, que inicia a tendência de baixa, para você saber se essa tendência de baixa é forte ou não, para você se arriscar a surfar nela e ganhar lucros significativos, você necessita verificar a resistência anterior e os padrões que apareceram nesta resistência, que vai indicar grande força vendida ou não. Nós temos o topo duplo aqui, e nós temos este padrão de candlestick que tocou exatamente na resistência, somente a sombra rompeu a resistência, mas o corpo ficou abaixo. Isso é um padrão psicológico que aumenta a força da resistência, não é um rompimento de resistência. Na realidade, isso é um rompimento fácil de resistência. Então o preço começou a fazer topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Então eu posso operar vendido?
muito provável vai formar uma tendência de baixa se acontece um padrão como esse, ou seja, começou um pivô de baixa, o primeiro pivô de baixa detectado. Tem alguma resistência forte antes desse pivô de baixa? Tem, como foi detectado aqui. E existem outros padrões que fortalecem esta resistência? Sim, foi o topo duplo aqui e esse topo duplo com padrões de candlesticks que tem uma estatística forte de fortalecimento de resistência pela psicologia dos candles por estes padrões de candlesticks consecutivos de baixa. Então, depois desse primeiro pivô, eu posso iniciar uma venda. Eu vou iniciar uma venda exatamente no movimento altista do pivô e quando acontece um padrão de candlestick de baixa, eu inicio a venda. Então, nós iniciamos uma venda aqui pelo meu método, usou outras estratégias muito mais avançadas do que esta, porém esta, de maneira subentendida, está incluído nos meus indicadores que eu utilizo. Então você não precisa fazer esta análise complexa, você tem sinais muito mais rápidos e muito mais fáceis de interpretar graças à minha metodologia que melhorou. Mas se você que não usa a minha metodologia e não conhece porque não fez ainda o meu treinamento, curso trader profissional, você não fez este treinamento, então você pode usar esta técnica mais complexa, porém é possível usá-la. Então quando o candle voltou e fez essa estrela cadente, embora positiva, é um padrão de candlestick chamado estrela cadente, fechou o candlestick, eu tenho todos esses padrões que foram identificados, a probabilidade de pressão vendida, e isso me leva a me arriscar com inteligência vendido, visto que se a tendência é de baixa e pode gerar uma grande tendência de baixa devido a estes padrões analisados aqui, então eu me arrisco vendido. E foi o que aconteceu, quando fechou o padrão de candlestick, entrei vendido no rompimento dele 68.815 e o start de compra da operação vendida, que é o stop loss da operação vendida, 64.905. E surfamos então na tendência de baixa. Pela minha metodologia, a gente saiu na proteção de lucro, que foi neste topo confirmado de um pivô de baixa que fez aqui. Aqui fez um pivô de baixa, rompimento somente da sombra, muito pequeno. E esse topo aqui dessa estrela da noite foi o topo confirmado do pivô, que é um ponto de proteção de lucro pelo meu método. E então saímos nesta proteção de lucro e houve um lucro bem significativo. Então, pessoal, essa mensagem que eu quero passar para vocês, uma nova técnica envolvendo como iniciar uma operação vendida e detectar a probabilidade de acertar grandes movimentos de queda. Aproveitem o conhecimento, compartilhem, curtam o vídeo, divulguem porque é grátis e sempre será. Obrigado, até mais.